Quero contar que o Supremo Tribunal Federal vai retomar nesta semana o julgamento de ações sobre mudanças feitas na legislação eleitoral em 2021, nos critérios para distribuição das vagas chamadas sobras eleitorais. Quem vai explicar essa história para a gente é o André Anelli, que volta agora ao 3 em 1. Anelli, e neste caso, alguns parlamentares poderiam perder o mandato? Explica para a gente por quê, para depois a gente botar aqui no nosso debate. Bom, a Anelli não conseguiu falar conosco agora, para variar, travou justamente no momento em que a gente faz a pergunta. Isso é normal, né? O sinal ele espera eu lançar a pergunta para o repórter, para na hora que ele precisa explicar tudo que a gente precisa ouvir para colocar no debate, o sinal travar. Ele já está disponível já, o Anelli, novamente? Ainda não? Já conversamos com ele então. Agora, Luiz Felipe Dávila, explica de que forma que isso pode mexer com a vida dos parlamentares e por que é um tema que chama tanta atenção nesse momento. A regra da sobra eleitoral não ficou muito clara como é que ela ia ser feita. E aí gerou enorme confusão. Então, o que acontece? Se você entrou pelo critério da sobra, nesse recálculo, pode ser que, entre outros, você tenha que sair. Então, o problema é como o Tribunal Superior Eleitoral vai interpretar a regra que não ficou clara sequer para os partidos. Eu me lembro quando a gente montava a nominata, a briga que tinha, mas isso aí, como é que é a sobra? Porque, no fundo, você tinha o primeiro corte, que era lá 20%, estava ok. Mas depois, o que sobrava, como é que ia ser o percentual do cálculo sobre aquilo? Aquilo ficou confuso. E ao ficar confuso, as pessoas podiam questionar quem que deveria ter aquela vaga. E isso já começou a acontecer e isso vai obrigar, é que nem uma questão no Supremo Tribunal Federal, obriga o TSE agora a se manifestar sobre uma coisa uma regra que ficou realmente confusa nessa última eleição. Ô Fábio Piperno, é mais uma instabilidade que agora precisa ser definida pelo Supremo Tribunal Federal e que pode gerar bastante burburinho exatamente porque mexe com essas cadeiras? Olha, a regra do recálculo, de fato, ela não ficou muito clara, né? Até porque, além da sobra, você tem que calcular também, né? E aí, se o pretendente à vaga teve ou não os 10%, né, Davi? Lá mais do que o quociente eleitoral. Você precisa 10% a mais do quociente eleitoral, precisa ter no mínimo em 9 estados. Exatamente. Então tinha uma conta complexa. Então, agora veja, a eleição foi no começo de outubro de 22. Nós estamos terminando fevereiro de 24. Ou seja, um ano, 4 meses e meio depois. Então, isso já é tempo mais do que suficiente para essa questão ter sido pacificada. Então, lá atrás, veja, antes mesmo dessa turma tomar posse, porque você está também mexendo com a vida de vários parlamentares, de várias pessoas, e dos seus assessores, de gente que acabou mudando a sua vida por conta disso. Então, também não é justo. Claro que, a regra tem que ser cumprida, ponto. Agora, o não cumprimento correto dessa regra, ela implica em prejuízo para as vidas particulares de muita gente. E não estou nem falando só dos 7 parlamentares, não, mas do seu entorno. Então, por isso as autoridades deveriam ter se empenhado mais para pacificar esse negócio antes. Bom, antes de ouvir aqui o Gani e o Segré, eu vou trazer então mais repertório com o André Anelli, que agora está conectado e vai poder explicar essa história para a gente. Fala aí, Anelli. Pois é, Evandro, até o momento 5 ministros votaram nesse julgamento, então, a respeito das sobras eleitorais, né? Lembrando que essas sobras são resultado ali do número de eleitores dividido pelo número de cadeiras disponíveis, então, para serem preenchidas por meio da eleição. E esse julgamento, que vai ser retomado na quarta-feira, vai ser retomado já com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele que atualmente se aposentou do Supremo Tribunal Federal, ocupa nesse momento, então, o Ministério da Justiça, mas antes de sair da Suprema Corte acabou manifestando o voto dele. Além de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, todos esses 3, então, eles entendem que os partidos, todos eles,
podem sim participar da disputa das sobras eleitorais, ainda que essas legendas não tenham atingido aquele número de 80% do quociente eleitoral e os candidatos pelo menos 20% desse quociente. Para esses ministros, esses 3 ministros, então, as mudanças feitas em 2021 diminuem a pluralidade política e podem levar à extinção de partidos menores. Ricardo Lewandowski, que foi o relator dessas ações, votou para que esse entendimento só valha a partir das eleições municipais deste ano, ou seja, a partir de 2024. Já Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes defendem que o entendimento seja aplicado às eleições de 2022, ou seja, as eleições já passadas, o que poderia sim interferir na configuração da Câmara dos Deputados. Faltam votar, além de Nunes Marques, ele que pediu vistas, então, no último julgamento a respeito do tema, os ministros Flávio Dino, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Suprema Corte. Caso haja mudança no entendimento das sobras eleitorais, 7 deputados federais devem perder então os mandatos. São eles Silvia Waiampi, Sonise Barbosa, Gorete, Augusto Pupil, Lázaro Botelho, Gilvan Máximo e ainda o Lebrão, ele que é então de Rondônia. Esses 7 deputados federais devem dar espaço a abrir as vagas então para outros 7 caso haja a mudança desse entendimento, julgamento retomado então na quarta-feira, mas a expectativa é que esse julgamento não seja concluído nem mesmo na quarta-feira, Evandro, porque é o último item da pauta então do Supremo Tribunal Federal naquele dia. Muito obrigado, André Anelli. Fala aí, Alan Gani, o que você acha que pode acontecer com esses parlamentares? Pois é, eu acho que assim... Se é que vai haver uma definição, porque a Anelli já contou ali no fim, né? Pode ser que essa história ainda demore mais. Aí emblemático de 2 figuras que são muito importantes, poderosas dentro do Supremo Tribunal Federal, acabam podendo influenciar os demais, que é o voto, acho que do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Então, talvez haja essa perda de mandato mesmo, né? Eu concordo com o voto do Ricardo Lewandowski. Eu acho que mexer no passado é muito complicado. Isso vai gerar insegurança eleitoral, insegurança jurídica. A regra foi ruim, foi complexa, mas é melhor ainda manter a regra do jeito que está do que mexer na regra depois que houve a alteração. Ou seja, só alterar agora nas próximas eleições. Né? E aí, por falar em sobra eleitoral, sobra insegurança jurídica nesse país. Quer acrescentar algo, Davi? Deixa ele falar, depois eu comento. Vai lá, Segré. A primeira questão é que, imagina um deputado dizendo, como você entrou no Congresso? Eu entrei pela sobra eleitoral. Pô, tira muito, né, do critério de importância desse deputado. Mas, baixo nenhum aspecto, eu iria para trás. Imaginemos por um momento que teve alguma lei que foi aprovada com 1 ou 2 votos de diferença, sendo que esses deputados que poderão perder o mandato foram aqueles que propiciaram que tenha essa diferença na lei. Como que fica essa eleição? Como que fica essa lei? Como que fica essa conclusão em termos de números de deputados aprovando ou não? Teria que ir para trás um monte de coisas, porque com certeza muita gente vai dizer, não, mas espera aí, se esses deputados não deveriam ter estado aí, então por que essa votação é válida? Se de repente eles não estando, teria sido um resultado diferente. E entramos num aspecto de especulações pura. 2 coisas ficam muito claras. A primeira, a lei não é clara. Se fosse clara, não precisaríamos uma interpretação clarificatória do que era a lei. Aí sempre vem, né, o que a lei disse e o que o legislador quis dizer. Peraí, se a lei disse uma coisa e o legislador quis dizer outra coisa, tem alguma coisa aí que não está fechando. E eu pagaria para ver uma explicação das sobras eleitorais através da Dilma Rousseff fazendo as suas contas. Seria épico. Fala, Davi. Não, olha, eu acho que vale a pena explicar aqui uma coisa para a nossa audiência que é importante. Primeiro, 95% dos deputados no Brasil não tem voto suficiente para se eleger. Tá todo mundo no cheque especial da sobra. Não é 95%. Você pega o caso de São Paulo. Em São Paulo, para você se eleger deputado federal sem precisar recorrer ao cheque especial, que é esse negócio do voto da legenda, o voto do partido, você precisava de 600 mil votos. Abra quantos deputados em São Paulo tiveram mais de 600 mil votos. Então, o ponto é o seguinte, o Congresso inteiro de 513, você deve ter hoje uns 20 parlamentares que tiveram voto próprio. O resto, todo mundo vive do cheque especial.
E aí essa conta das sobras. Aí começa a ter negócio. Bom, tem o voto total da legenda, com mais o voto que você recebeu nas urnas. Nossa. Aí faz o primeiro corte. Quem nessa passou com 600 mil? Ah, então essas pessoas. Aí sobra. Só que a sobra não é um número exato. Antigamente, todos os partidos entravam nessa sobra. Agora, só aqueles que tiveram 80% dos votos podem entrar, e aí 20%. Então, é uma conta que começa a complicar, porque justamente é a sobra. Cada vez que você divide pelo número de cadeiras, você vai tendo que agora trazer os partidos que tiveram 80% dos votos total. Gente, é muito confuso. É muito confuso. Agora, olha, como é que resolveria imaginando, isso, gente? Se a cabeça do povo de casa tiver igual a minha... Não. É matemática da Dilma, assim. É negócio, não dá. Tô flutuando no ar aqui. Agora, recuperando. Como é que resolve isso para ser uma representação legítima, sem sobra, sem... isso que é o ideal. Como é que é? O voto distrital. Você divide o Estado em 70 distritos, porque nós temos aí 70 cadeiras, né? Você divide nas 70 e aí é o seguinte, quem vencer naquele distrito está eleito. Acabou, não tem sobra, não tem nada. E isso não tem matemática criativa para botar a galera lá. Quem teve o voto majoritário naquele distrito ganhou. E aproxima a população. Lógico, você sabe quem é o candidato do seu distrito. Que foi, Piperno? Você não concorda com o Dávila nesse sentido? Não, eu não sou assim um defensor do voto distrital, embora eu acho que para as eleições municipais poderia fazer esse teste. Agora, veja, nós estamos falando desse problema das sobras. O Michel Temer, na última eleição dele, ele entrou pela sobra. Todo mundo entrou pela sobra. Ele disse que Guimarães entrou pela sobra. Michel Temer entrou. Na época o MDB fez 2 e podia ou não ter uma terceira cadeira, ele entrou. Mas a conta, ela pode... veja, o Congresso está demorando para fazer o recálculo para as próximas eleições, porque tem que se adequar ao novo censo. Então, tem estado que aumentou a população, tem estado que diminuiu. Então, isso, obviamente, vai impactar no número de cadeiras também. Então, por exemplo, Santa Catarina eu sei que tem que aumentar. O Rio de Janeiro acho que vai diminuir. Mas esse cálculo ele tem que ser refeito pelo Congresso. E, inclusive, o STF já mandou fazer. Eles estão adiando esse negócio.